podemos viajar no tempo e visitar o mundo para conhecer os principais desastres nucleares e ambientais. São avanços tecnológicos a um passo do fim do mundo. Boa tarde, você que nos assiste. Eu sou a Vitória Fernandes e vamos celebrar alguns acontecimentos que teve. Vamos começar falando sobre o derramamento de petróleo no mar, causando poluição das águas, a poluição do solo causada pelo derramamento das barragens, assim como Brumadinho e Mariano, e sobre os maiores desastres nucleares da história, como Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki e o acontecido no Brasil com o Césio-137. Para começar nossa série de reportagens dessa tarde, eu convido a Thaís para nos contar como foi o maior derramamento de petróleo do mundo. Então, Thaís, nos conte aí se foi um acidente esse derramamento. Boa tarde, Antônio, Marcos, Vitória, e boa tarde para você que nos acompanha nesse momento. E a resposta para a sua pergunta, Bonner, é que o maior derramamento de petróleo não foi, na verdade, um acidente, e sim uma culminância de uma guerra. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando as forças iraquianas se retiraram do Kuwait, eles abriram oleodutos e válvulas de poço de petróleo e acionaram o fogo como uma medida para impedir que as forças dos Estados Unidos aterrissassem na área. O incêndio começou após a abertura do primeiro poço em janeiro de 1991 até o fechamento do último poço no mês de abril daquele ano. Como resultado, acredita-se que cerca de 240 milhões de galões de petróleo foram lançados no Golfo Pérsico, matando 82 mil aves, 25.900 mamíferos marinhos, 6 mil tartarugas marinhas e dezenas de milhares de peixes. E agora devolvo a minha palavra a você, Marcos. Um estrago dessa dimensão foi causado sem pensar nas consequências. É impressionante pensar que tantos litros de petróleo foram derramados no Golfo Pérsico e tantos animais marinhos sofreram as consequências. Olá, boa tarde para todos vocês que nos acompanham neste momento. O acidente dominado Imperatriz Atlântica aconteceu em julho de 1979, em que 2 navios-tanques colidiram no Mar do Caribe, na costa do Tobago, durante uma tempestade tropical. Enquanto o acidente ocorreu, a Imperatriz Atlântica estava a caminho de Belmonte, da Arábia Saudita, enquanto o capitão do Mar Egeu navegava de Aruba a Singapura. Imediatamente após o acidente, os superpetroleiros, a Imperatriz Atlântica e o capitão Egeu começaram a vazar sua carga e pegaram fogo. Segundo relatos, cerca de 88,3 milhões de galões de petróleo foram despejados no mar, equivalendo a 287 milhões de toneladas de óleo liberadas no mar, tornando o acidente o maior derramamento de petróleo produzido em navios do mundo. Além disso, o acidente também matou 26 membros da tripulação quando a Imperatriz do Atlântico explodiu mais tarde. Devolvo a palavra para a Vitória. Falando ainda sobre o derramamento de petróleo e a destruição da fauna aquática, eu convido a repórter Jamile para falar. Isso mesmo. Hoje eu vou contar uma história triste de um dos cartões postais do Rio de Janeiro e também um verdadeiro depósito de lixo e esgoto a céu aberto. Por toda a Baía de Guanabara, com aproximadamente 400 km² e 3 bilhões de metros cúbicos de água, os animais disputam espaço com a poluição e o lixo. Nessa imagem, podemos ver uma tartaruga com tumores em estado avançado, devido às péssimas condições da água. Sem falar no óleo e nos mais de 15 mil litros de esgoto que são despejados. Dos 55 rios que desaguam na Bahia, pelo menos 50 estão contaminados. A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade informou que trabalha para ampliar a cobertura e o tratamento de esgoto nas cidades vizinhas. Já a SEDAI explica que há 4 obras em andamento para resolver o problema, e o valor estimado é de 55 milhões de reais. Soluções que há décadas são discutidas. Retornaremos em instantes para falar sobre os movimentos das barragens aqui no Brasil. Desastre ambiental que acaba não somente com a fauna, mas também a vegetação e o solo onde ocorre, além de que ceifra vidas, é o rompimento de barragens. E o Brasil é campeão nesse tipo de acidente.
Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso com a Eunice, que vai nos falar onde e quais as marcas que esse tipo de acidente deixou nas cidades de Vilhena, Brumadinho e Mariana. Eunice, você tem a nossa atenção. Boa tarde. Iremos começar primeiramente pelo desastre de Mariana, porque foi uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. O acidente foi provocado pelo rompimento da barragem do Fundão, usado para guardar os rejeitos de mineração de ferro explorados pela empresa Samarco. O evento causou a destruição do meio ambiente, da contaminação do rio, do solo e um salto de 19 mortos. No dia 5 de novembro de 2015, às 16h20, a barragem do Fundão não conteve 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenavam em seu interior e rompeu. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem, com uma população de 620 habitantes. Essa cidade desapareceu soterrada pela lama e hoje restam somente escombros daquilo que eram casas. Por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 quilômetros do Rio Doce. Atingiu as cidades ribeirinhas, provocando escassez de água, diminuição de pesca, do comércio e do turismo. Ao todo, foram 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas, que viram suas vidas sendo afetadas pela tragédia. Mais de 2.000 hectares de terra ficaram imuldados e inutilizáveis para o plantio. As consequências ambientais dessa tragédia de Mariana foram tão severas que os pesquisadores ainda buscam respostas para entender os efeitos da ação e como a natureza poderá se restabelecer. Mas, contudo, o desastre também deixou milhares de pescadores sem emprego. Tem lugares que até hoje as pescas são proibidas desde 2015. Essas imagens que vocês estão vendo foi o início da tragédia, quando a barragem começou a se romper. Mas o desastre de Brumadinho também não fica para trás. Essas imagens que vocês estão vendo agora foi o exato momento em que a barragem se rompeu. Tudo aconteceu dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perdas de vítimas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem em Mariana. Era controlada pela empresa Vale, a barragem de rejeitos denominada Barragem da Mina do Córrego do Feijão. Era classificada como de baixo risco e alto potencial de danos pela empresa. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 270 pessoas, incluindo 8 desaparecidos. Em números oficiais divulgados em 6 de outubro de 2021, foi identificado 262 vítimas. A tragédia fez com que o Brasil se tornasse o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente, somando-se a outros 2 desastres com perdas humanas ou graves danos ambientais, como o rompimento da barragem da Herculano Mineração em Itabirito, que foi em 2014 com 3 mortes, e o rompimento da barragem em Mariana, como eu disse, que foi em 2015 com 19 mortes. Não podemos esquecer também do rompimento da barragem que ocorreu em Vilhena, Rondônia. O desastre aconteceu na tarde do dia 9 de janeiro de 2008. De acordo com o relatório de vistoria técnica realizada na época, as águas romperam a barragem e percorreram uma distância de 125 quilômetros, atingindo outros reservatórios situados em Pimenta Bueno. A barragem estava sendo instalada no Rio Barão do Melgaço, em uma área localizada entre os limites de Vilhena e Pimenta Bueno, cidades do interior de Rondônia. O laudo pericial apontou que as causas do rompimento foram falhas no projeto de construção da obra. Após o episódio, os responsáveis tentaram ocultar as falhas do acidente, segundo as provas colhidas. Após 14 anos depois do desastre ambiental, a Justiça de Rondônia condenou os responsáveis pelo rompimento da barragem a 2 obrigações aos responsáveis. A primeira obrigação imputada diz respeito à restauração integral das condições primitivas da área destruída. Portanto, os envolvidos terão de deixá-la como eram antes. Em seguida,
se intencionou a um pagamento de mais de 6 milhões por danos ambientais. Eles têm 1 ano para recuperar a área degradada e 180 dias para bancar o pagamento da dívida anotada pelo Judiciário. Então, Antônio, Vitória e Marcos, eu termino por aqui. Tenham uma boa tarde a todos. É lamentável ver a situação que a população se encontra depois de tantos desastres ambientais assim, né? Boa tarde, meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima é um novo episódio em que a primeira bomba atômica da história foi utilizada. Recebeu o nome de Little Boy. Na sequência, 3 dias depois, Fat Man foi lançada em outra cidade japonesa, Nagasaki. A bomba de Hiroshima foi lançada às 8h15, no dia 6 de agosto de 1945. Sua explosão causou um maior número de vítimas mortais. Cerca de 240 mil pessoas morreram. A bomba atômica foi desenvolvida por cientistas e engenheiros no projeto chamado de Manhattan. Antes de ser lançado ao Japão, foi testado no dia 6 de julho no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O mundo estava em guerra, decorria a Segunda Guerra Mundial, e numa tentativa de que o Japão se rendesse, o governo dos Estados Unidos da América lançou a bomba nuclear de avião do bombardeio B-29, chamado de Enola Gay. A bomba continha em cerca de uma carga de urânio 235, tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. Batizada de Little Boy, foi lançada em uma distância entre 500 e 600 metros acima da cidade de Hiroshima e a destruiu. 86% de pessoas que estavam a 1 quilômetro da explosão morreram instantaneamente. Tudo virou pó. Os ossos, os corpos foram desintegrados, de modo que não havia cadáveres para contar. Agora vou falar um pouco sobre a bomba de Nagasaki. Em Nagasaki, a bomba conhecida pelo nome de Fat Man foi lançada 3 dias depois pelo bombardeiro estadunidense B-29 Panhacker, aproximadamente 600 metros acima da cidade. Era 11/2 do dia 9 de agosto de 1945. O lançamento dessa segunda bomba tinha como objetivo forçar a rendição do Japão, que se mantinha em guerra mesmo após o lançamento da primeira bomba nuclear. A bomba em Nagasaki continha carga de plutônio 239, tinha pouco mais de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 4,5 toneladas. O projétil levou 70 mil pessoas à morte e à destruição de quase metade da cidade. Finalmente, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rende. Essa foi um pouco das consequências. Hiroshima era a 7ª cidade maior japonesa, que tinha 330 mil habitantes, enquanto Nagasaki tinha 135 mil habitantes. Cerca de 50 mil pessoas morreram no momento da explosão de Hiroshima, uma das maiores cidades japonesas na altura. Pouco tempo depois da explosão das bombas, choveu uma chuva negra que contaminou a água e o solo. Além das mortes instantâneas e das mortes minutos ou horas depois do acontecimento, os ataques nucleares trouxeram ainda muitas outras consequências graves. E o resultado foi milhares de pessoas contaminadas, feridas, queimadas, cegas, com câncer, depressão, problemas genéticos, deformações físicas, problemas com esterilidade. São alguns dos outros problemas causados pelo efeito das bombas. Muitas pessoas ficaram com consequências permanentemente, resultado das queimaduras radiativas. Por esses motivos, foram impedidos de dar continuidade à vida em sociedade, porque se tornaram vítimas de preconceito. E eu fico por aqui e passo a palavra para o Marcos. Você sabia que o desastre nuclear de Chernobyl foi o maior de todos os tempos?
O acidente aconteceu em 26 de abril de 1986 e foi equivalente à explosão de 400 bombas atômicas de Hiroshima. Cerca de 30 mil pessoas estavam perto do reator de Chernobyl e essas pessoas expostas à radiação receberam cerca de 45 REMs. A explosão não apenas liberou muita radiação, também iniciou um incêndio na usina. Os bombeiros que correram para deter as chamas foram expostos a altos níveis de radiação e dezenas morreram por envenenamento. Uma pessoa que recebe uma dose de 100 REMs provavelmente não notará. Isso acontece porque nosso sistema pode reparar a maior parte desse dano, sem deixar uma pessoa doente, mas a partir de 200 REMs, uma pessoa pode desenvolver envenenamento por radiação. E os bombeiros que chegaram primeiro na usina para combater as chamas estavam completamente desprotegidos. Os medidores de radiação congelaram no nível mais alto. Embora eles soubessem que estavam sendo envenenados, os bombeiros estavam determinados a conter o fogo. Ao todo, 134 bombeiros desenvolveram doenças e 28 morreram heroicamente devido à prolongada exposição à radiação. Além de centenas de trabalhadores que lutaram para evitar que uma nova explosão acontecesse, eles receberam o equivalente de 80 a 160 mil radiografias no tórax. Mas quais os efeitos da radiação no corpo humano? Altos níveis de radiação podem causar queimaduras e bolhas na pele. Quanto maior a exposição à radiação, maior chance de uma pessoa desenvolver câncer, bem como outras doenças como anemia, pneumonia e até mesmo a falência do sistema imunológico. Isso leva à morte em questão de dias, após muito sofrimento das vítimas. Não somente as pessoas da usina sofreram as consequências da explosão. A grande população de cidades vizinhas como Pripyat sofreram um elevado risco de câncer. É difícil estimar, mas centenas de milhares de pessoas desenvolveram doenças devido à exposição, e esse número poderia ser bem menor, porque o partido tentou encobrir o desastre, e as cidades vizinhas de Chernobyl demoraram 36 horas para serem evacuadas. Além disso, o governo tentou divulgar que os efeitos da explosão não eram tão perigosos assim. Quando os níveis de radiação anormalmente altos foram detectados em países como a Suécia, não teve jeito. E como está Chernobyl hoje? Pripyat hoje é uma cidade fantasma, cheia de relíquias de seu passado trágico. A cidade que era para ser um testemunho de força e engenhosidade soviética é apenas uma zona de exclusão de Chernobyl. Isso permitiu que a vida selvagem se desenvolvesse longe dos humanos. Inclusive, muitos animais desenvolveram mutações e se adaptaram à radiação. Hoje, milhares de pessoas visitam a cidade fantasma, com tours guiados a partir da capital Kiev. Há todo um esquema de segurança para evitar a exposição à radiação que ainda existe em diversos lugares. E aí, você teria coragem de visitar Chernobyl? Vamos ouvir agora um pouco a respeito do maior acidente radioativo ocorrido aqui mesmo no Brasil, que foi o Césio 137. É também o maior acidente ocorrido no mundo fora das usinas nucleares. Para isso, vamos chamar a Júlia. Júlia, você tem a nossa atenção. Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando. Fique agora com o maior acidente radioativo do Brasil, o Césio 137. O caso ocorreu dia 13 de nove de 1987, quando 2 catadores de sucata de Goiânia encontraram um antigo aparelho de radioterapia. Foi encontrada dentro dessa clínica abandonada no centro de Goiânia, em Goiás, e levado pelos catadores de sucata até a Rua 57. Dentre as 4 vítimas, a primeira e mais conhecida, Leite das Neves Ferreira. Maria Gabriela, que foi que levou o material para a vigilância sanitária. Israel Batista, com apenas 22 anos. Dentro da cápsula continha um pó que brilhava no escuro. Fique agora com a fala de uma das vítimas. O objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. E foi neste local onde foram enterrados os rejeitos dos trágicos acidentes. Aqui é onde ficou um dos focos do Césio 137 no centro de Goiânia. E por aqui termina minha breve explicação sobre esse trágico acidente.